Olá, estamos iniciando o 7º vídeo da série O Santuário. Hoje estudaremos um capítulo do 3º tema. A série de estudo é O Santuário. O 3º tema, Lugar Santo. O 2º capítulo que estudaremos hoje, a mesa e os pães da proposição. Recapitulando, no pátio havia um duplo processo de purificação. No altar, ali acontecia a purificação através do sangue, representando o sangue de Cristo, e na pia, representando Cristo, através da água, uma purificação da mácula, de toda nódoa ou mácula do caráter. Após esse duplo processo de purificação, estamos preparados para entrar no tabernáculo. Entrando no tabernáculo, existem 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo havia 3 móveis, o candeeiro, o candelabro com as 7 hastes que estudamos no estudo anterior, a mesa com os pães da proposição, que estudaremos hoje, e o altar de incenso, que estudaremos no próximo estudo. Em Êxodo 25, 23 e 24, nós vemos os materiais que eram usados para fazer a mesa dos pães da proposição e as medidas. Me acompanhem. E também farás uma mesa de madeira de acácia, e seu comprimento será de 2 côvados, e sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobrir-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Ao redor da mesa era feita uma coroa ali com hastes, né? E essas hastes colocavam as argolas para transportar no deserto, que era transportado à mesa dos pães da proposição. O salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa preparada para colocar o alimento. No caso, um alimento espiritual. Os pães que eram colocados sobre a mesa, eles não continham fermento. Esses pães simbolizavam Cristo. E era posto também ali uma jarra com vinho, com suco de uva. Esse suco de uva representava também o sangue de Cristo. Como era preparado os pães da proposição, vamos ver que ingredientes não tinha nos pães da proposição. Me acompanhe em Levíticos 2 e 11. Nenhuma oferta de alimento que ofereceis ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Nesses pães não havia ali mel, né? Não era adoçado, era só com farinha, com azeite e com sal. Quais eram os outros ingredientes? Vamos lá em Levíticos 2 e 13. Levíticos 2, 5 e 13. Me acompanhe no verso 5. E se a tua oferta for oferta de alimentos, cozido na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. E no verso 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, sal, da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então esse pão, os pães das preposições, eram feitos de flor de farinha com azeite e sal. Não era misturado mel, não era adoçado. Na nossa vida diária, nós devemos nos alimentar. Ali no lugar santo do tabernáculo é comparado com o estômago do ser humano. Imagina essa parte, o estômago, o lugar santo, e a cabeça, o cérebro, o lugar santíssimo. Então, nesse lugar santo, ali era comparado com o estômago. Ali tem um alimento, a mesa com alimento. Esse alimento espiritual devemos nos banquetear dele diariamente. Uma pessoa que não se alimenta, ela fica desnutrida. Ou uma pessoa que se alimenta mal, ela vai ter problemas graves de saúde.
Quando eu estou ali nutrido, eu estou me alimentando diariamente, eu estou vivo para Cristo, eu estou vivendo a nova vida com Cristo e estou morto para o pecado e morto para a lei. Existe no mundo cristão uma falsa teoria da lei, uma falsa compreensão da lei. Me acompanhe em Gálatas 2:19. Porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus. Então, se eu vivo para Deus, eu estou morto para a lei. Como que isso funciona? Será que a lei, eu estou morto para a lei e eu não preciso obedecer mais a lei? Essa ideia que, por eu estar morto para a lei, eu não preciso obedecer mais a lei, ela não tem nenhuma lógica bíblica. Não existe nenhum parâmetro confirmando isso. Nós vemos o que é pecado. O que é pecado? Me acompanhe em 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. O pecado é transgressão da lei. Esse conceito ele fica mais claro e mais amplo em Romanos 7:7. Me acompanhe. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse não cobiçarás. Então é impossível nós conhecermos o pecado se não for através da lei. A lei que define o que é pecado e o que não é. Será que depois da morte de Cristo se pode cometer pecados? Não, essa ideia não tem nenhum parâmetro. Então, o que acontece? Alimentos espirituais estragados que estão sendo servidos para a população hoje. Nós devemos considerar todo aquele alimento espiritual que nós nos alimentamos. Será que é o alimento de Cristo encontrado na palavra dele? Ou será que é opiniões de homens? Se eu vivo para Cristo, a lei está morta para mim. Ela não vai me atingir. Ela não vai ter nenhuma serventia. Por quê? Porque eu serei nova criatura, não andarei na prática do pecado. E se eu não ando pecando, a lei não vai me condenar. E para a lei não me condenar, eu devo estar com Cristo, porque só através de Cristo nós conseguimos perdão de nossos pecados e purificação de nosso caráter. O grande problema do século é o dogma. Hoje existem muitos dogmas em todas as religiões e nós devemos analisar. Será que a minha crença está baseada em dogmas humanos ou num claro assim diz o Senhor? O que é um dogma? A mistura de fatos, a mistura de verdade bíblica com opinião pessoal. Para me defender as minhas crenças, eu consigo defender ela com claro assim diz o Senhor? Ou eu precisarei fazer um malabarismo, precisarei de um longo discurso para conseguir defender aquilo que eu creio? Precisamos analisar todas as nossas crenças. Se ela é o pão da vida, se ela é a palavra de Cristo de fato pura e simples, ou se ela está misturada com opiniões pessoais. As opiniões pessoais, às vezes, ela é inserida de muitas particularidades pessoais. Imagina que uma pessoa, ela tem uma fraqueza ali, ela tem dificuldade em abandonar um pecado, ela defende aquele pecado. Então tudo na palavra de Deus ela vai usar para desculpar, para passar um pano naquele ponto fraco dela. E muitas vezes essas doutrinas são proliferadas, são pregadas e muitas pessoas absorvem esse alimento que não é um alimento provindo do céu. Por isso devemos diariamente nos alimentar de Cristo, de sua palavra. Orar, vamos pedir a Deus para que nós não sejamos enganados. Vamos orar, vamos pedir a Deus para não sermos enganados com nenhum dogma, para que nossa alimentação espiritual seja da palavra da vida, seja de Cristo e não de dogmas e não de opiniões pessoais. Vamos pedir a Deus que o nosso alimento espiritual seja a palavra de Cristo e não um alimento modificado geneticamente, um alimento
transgênico, como é conhecido, né? Vamos nos alimentar de um alimento espiritual puro. Vamos pedir a Deus que nos oriente e que o nosso alimento espiritual seja a palavra de Deus somente, sem mistura e sem condimentos que venham a prejudicar a nossa saúde espiritual. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Jamais descansará quem de Deus se afastar, a seguir os próprios caminhos e se for, mas somente irá achar quando decidir voltar no reencontro com seu Deus. Ai, como esse Deus é bom, pois sempre recebe a quem quer a experiência de viver em Deus. Tudo que é preciso assim é arrepender-se, enfim, vivenciar o renascer. Este reencontro aqui, oh, devemos sim fruir. Tudo vem do amor de Deus. Ai, como esse Deus é bom, pois sempre recebe a quem ter a experiência de viver em Deus. Tudo que é preciso assim é arrepender-se, enfim,